Imagina descobrir aos 50 anos que você não é pai biológico dos 3 filhos que criou por 25 anos. Imagina que sua esposa, a mulher que você amou e confiou por mais de 2 décadas, guardou esse segredo destrutivo durante todo o casamento. Imagina que tudo o que você acreditava sobre sua família, sobre sua vida, sobre seu legado, era uma mentira gigantesca. Essa é a história de Roberto Silva, um homem que descobriu da forma mais cruel possível que sua vida inteira foi construída sobre uma farsa. E eu te garanto uma coisa, você não vai conseguir parar de assistir até descobrir como ele descobriu a verdade e o que aconteceu depois. O que Roberto descobriu vai te fazer questionar tudo sobre confiança, sobre amor, sobre o que realmente significa ser pai. Fica comigo porque cada segundo dessa história é mais chocante que o anterior e o final. O final vai te deixar sem palavras. Antes de começar essa história que vai mexer com todas as suas emoções, me conta aqui nos comentários de qual estado do Brasil você está assistindo. Quero saber onde estão os meus inscritos espalhados por esse país imenso. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão vermelho agora mesmo, porque você não pode perder as histórias reais que eu trago aqui. Histórias que aconteceram de verdade, com pessoas reais, que vão te fazer refletir sobre a vida, sobre os relacionamentos, sobre a importância da verdade. E ativa o sininho das notificações, porque toda semana eu trago conteúdo que vai impactar profundamente a sua forma de ver o mundo. Agora sim, vamos à história que vai partir o seu coração e te fazer questionar tudo sobre família e confiança. Roberto Silva e Marina se conheceram em 1995, numa festa de formatura em São Paulo. Ele tinha 25 anos, era engenheiro recém-formado, cheio de sonhos e planos para o futuro. Ela tinha 23, era professora de educação infantil, daquelas mulheres que iluminam qualquer ambiente que entram. O namoro foi como um conto de fadas. Roberto era aquele tipo de homem que toda mulher sonha, trabalhador, carinhoso, fiel, sempre presente. Marina era doce, atenciosa e parecia genuinamente apaixonada por ele. Eles casaram em 1997, numa cerimônia linda, com 200 convidados, numa igreja tradicional de São Paulo. Roberto era o tipo de marido exemplar. Trabalhava como engenheiro civil numa construtora grande, ganhava bem, sempre chegava em casa no horário, certo? Nos finais de semana, levava Marina para jantar, para o cinema, para viagens românticas. Ele sonhava em construir uma família, ter filhos, ser o pai que ele mesmo não teve. Marina também parecia ansiosa para ter filhos. Eles tentaram engravidar por quase 2 anos. E quando finalmente Marina ficou grávida em 1999, Roberto chorou de emoção. Ele já estava planejando o quarto do bebê, comprando brinquedos, lendo livros sobre paternidade. Gabriel nasceu em dezembro de 1999, um bebê lindo, cheio de saúde. Roberto se derretia ao ver o filho. Ele passava horas olhando para Gabriel dormir, cantava para ele, trocava fraldas com um sorriso no rosto. Para Roberto, ser pai era a maior realização da sua vida. Esse menino é a coisa mais linda do mundo, dizia Roberto para Marina. Ele tem seus olhos, mas o nariz é meu, né? Marina sempre dava um sorriso estranho quando Roberto falava sobre semelhanças físicas, mas ele nunca desconfiou de nada. Por que desconfiaria? Marina era sua esposa, a mãe do seu filho, a mulher da sua vida. 2 anos depois, Marina engravidou novamente. Dessa vez foram gêmeos, Pedro e Paulo, que nasceram em 2002. Roberto estava nas nuvens. 3 filhos homens, uma família linda, uma esposa maravilhosa. Ele se sentia o homem mais sortudo do mundo. Roberto era aquele pai presente que toda criança merece. Ele acordava de madrugada para ajudar com os bebês, levava Gabriel para o parque enquanto Marina cuidava dos gêmeos, ensinava os meninos a andar de bicicleta, jogava bola no quintal todos os fins de semana. Meus 3 campeões, ele dizia, abraçando os filhos. Papai ama vocês mais que tudo no mundo. Mas enquanto Roberto vivia seu sonho de família perfeita, Marina carregava um segredo que destruiria tudo. Conforme os anos passavam,
Roberto começou a notar algumas coisas estranhas, mas que ele sempre justificava de alguma forma. Os 3 meninos eram completamente diferentes dele fisicamente. Gabriel tinha olhos verdes, assim como Marina, mas Roberto tinha olhos castanhos. Os gêmeos eram loiros, com pele bem clara, enquanto Roberto era moreno. Genética é uma coisa interessante, Roberto pensava. Eles puxaram mais para o lado da Marina, mas havia outros sinais que o incomodavam, mesmo que subconscientemente. Marina às vezes ficava nervosa quando Roberto mencionava semelhanças familiares. Quando as pessoas comentavam que as crianças não se pareciam com ele, ela mudava de assunto rapidamente. Havia também a questão dos grupos sanguíneos. Roberto era tipo o negativo, um tipo raro. Quando Gabriel se machucou aos 7 anos e precisou de exames de sangue, o médico mencionou casualmente que o menino era tipo A positivo. Estranho, disse o médico. Com pais o negativo, o esperado seria que a criança também fosse O. Roberto perguntou para Marina sobre isso, mas ela disse que devia ter informado errado o tipo sanguíneo dela, que na verdade ela era tipo A. Roberto aceitou a explicação sem questionar. Por que questionaria? Ele confiava completamente na esposa. Outro detalhe que sempre o intrigou era a atitude de Marina com relação às famílias de origem. Ela sempre inventava desculpas para que os meninos não passassem muito tempo com os avós paternos. Dizia que eles eram muito questionadores ou que faziam perguntas demais. A mãe de Roberto, Dona Carmen, havia comentado várias vezes: "Filho, esses meninos não puxaram nada da nossa família. Nem o jeito de andar, nem os gestos, nada." Roberto sempre defendia Marina. "Mãe, a senhora está exagerando. Eles são crianças, ainda vão desenvolver características da família." Mas Dona Carmen insistia: "Roberto, eu criei 5 filhos. Sei reconhecer os traços da família. Esses meninos..." "Mãe, a senhora está sendo preconceituosa." Roberto cortava a conversa. "Eles são meus filhos, ponto final." Marina sempre ficava muito agradecida quando Roberto a defendia dessas insinuações da sogra. Ela abraçava o marido e dizia: "Obrigada por sempre acreditar em mim, amor. Sua mãe às vezes fala umas coisas." Havia também o comportamento estranho de Marina quando eles assistiam programas sobre paternidade ou testes de DNA na TV. Ela ficava visivelmente desconfortável e sempre mudava de canal ou inventava alguma desculpa para sair da sala. "Por que você não gosta desses programas?" Roberto perguntou uma vez. "Acho mórbido", Marina respondeu. "Essas pessoas destruindo famílias por causa de dúvidas tolas." Roberto concordou na época. Ele achava que realmente era desnecessário questionar a paternidade quando havia amor e confiança no relacionamento. Mas havia um detalhe que Roberto nunca soube. Marina tinha encontros secretos regulares com um homem chamado Carlos. E esses encontros não eram recentes. Eles aconteciam desde antes do nascimento de Gabriel. Carlos era casado também, tinha uma família própria, mas ele e Marina mantinham um relacionamento extraconjugal há anos. Roberto trabalhava muito, viajava com frequência a trabalho, e nesses períodos Marina recebia Carlos em casa. Os vizinhos às vezes viam um homem diferente na casa dos Silva, mas Marina sempre tinha explicações. Era primo, era amigo da família, era técnico consertando alguma coisa. E como Roberto era respeitado no bairro, ninguém questionava. Marina vivia uma vida dupla perfeita. Durante a semana, era a esposa dedicada e mãe exemplar. Nos fins de semana, quando Roberto estava em casa, era a família perfeita que ele tanto amava. Mas nas brechas, nos momentos em que Roberto estava ausente, Marina mantinha sua relação com Carlos e o mais chocante de tudo: Carlos sabia que podia ser o pai dos 3 meninos. Marina havia contado para ele sobre as datas, sobre as possibilidades, mas ambos decidiram manter o segredo, porque revelar a verdade destruiria 2 famílias. Em 2020, quando Roberto tinha 50 anos e os meninos já eram adolescentes e jovens adultos, algo completamente inesperado aconteceu. Gabriel, agora com 21 anos, estava na faculdade de medicina e precisava fazer alguns exames genéticos para um trabalho de conclusão de curso sobre doenças hereditárias.
Gabriel pediu para Roberto e Marina fazerem exames também, para ele ter um histórico familiar completo para sua pesquisa acadêmica. Era um pedido inocente, puramente científico. Marina ficou em pânico quando Gabriel fez esse pedido. Ela tentou desencorajar o filho. Filho, isso não é necessário. Você pode usar dados hipotéticos para seu trabalho. Mas Gabriel insistiu. Mãe, fica muito mais interessante com dados reais. Além disso, é bom a gente saber sobre nossa genética familiar para questões de saúde no futuro. Roberto achou a ideia fantástica. Claro, filho, que orgulho ter um médico na família. Vamos fazer sim, vai ser interessante descobrir mais sobre nossa herança genética. Marina não conseguia recusar sem parecer suspeita. Ela fez o exame, mas passou dias sem dormir esperando os resultados. Quando os resultados saíram, Gabriel ficou confuso. Como estudante de medicina, ele sabia interpretar exames genéticos, e algo estava completamente errado. Segundo os testes, Roberto não poderia ser seu pai biológico. A compatibilidade genética era de 0%. Gabriel refez os exames pensando que podia ter havido um erro de laboratório, mas o resultado foi o mesmo. Ele ficou em choque, sem saber o que fazer com essa informação devastadora. Por 2 semanas, Gabriel carregou esse segredo sozinho. Ele não conseguia comer, não conseguia dormir direito, não conseguia olhar nos olhos do pai sem sentir um nó na garganta. Ele amava Roberto como pai. Não conseguia imaginar a dor que essa descoberta causaria. Mas Gabriel também não conseguia fingir que nada havia acontecido. Durante uma conversa com Pedro e Paulo, ele acabou contando sobre os resultados dos exames. Os gêmeos ficaram chocados e sugeriram que eles também fizessem o teste. Os 3 irmãos foram em segredo a um laboratório particular e fizeram testes de paternidade com amostras de DNA que conseguiram de Roberto, fios de cabelo da escova dele. O resultado foi devastador. Nenhum dos 3 era filho biológico de Roberto. Os meninos entraram em pânico. Eles amavam Roberto como pai. Ele havia sido o melhor pai que poderiam ter. Mas agora descobriam que sua mãe havia mentido por mais de 20 anos. Como contar isso para Roberto? Como destruir a vida do homem que os criou com tanto amor? Gabriel, como o mais velho, tomou a decisão mais difícil da vida dele. Ele precisava contar a verdade para Roberto. Não era justo que ele continuasse vivendo uma mentira. Numa sexta-feira à noite, quando Marina havia saído para um curso noturno, mais uma de suas desculpas para encontrar Carlos, Gabriel chamou Roberto para uma conversa séria. Pai, eu preciso te contar uma coisa muito importante, disse Gabriel com a voz trêmula. Roberto percebeu que era algo sério. O que aconteceu, filho? Você está bem? Gabriel entregou os resultados dos exames para Roberto. Pai, eu descobri algo sobre os exames genéticos que fizemos. Nós não somos seus filhos biológicos. Roberto olhou para os papéis sem entender no começo. Depois, releu várias vezes como se as palavras pudessem mudar de significado. Quando finalmente processou a informação, ele sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim, Gabriel? Isso deve ser um erro. Pai, eu refiz os exames 3 vezes. Pedro e Paulo também fizeram. O resultado é o mesmo. Nenhum de nós é seu filho biológico. Roberto sentou-se pesadamente no sofá, com os papéis tremendo em suas mãos. 21 anos cuidando de Gabriel, 18 anos criando os gêmeos, uma vida inteira de amor, dedicação, sacrifícios, e agora descobria que eles não eram seus filhos. Sua mãe sabe disso? Perguntou Roberto com a voz embargada. Gabriel baixou a cabeça. Pai, a única pessoa que poderia saber é ela. Naquele momento, Roberto sentiu seu mundo desabar completamente. Roberto passou o fim de semana inteiro processando a informação. Ele olhava para os filhos e sentia uma mistura de amor e dor insuportável. Eles continuavam sendo os meninos que ele criou, mas ao mesmo tempo, tudo parecia diferente agora. Na segunda-feira, Roberto decidiu que precisava conversar com Marina. Ele pediu para ela vir para casa mais cedo, dizendo que tinham assuntos importantes para discutir. Marina chegou em casa às 6 da tarde, como sempre, sorrindo e perguntando como havia sido o dia de todos. Roberto pediu para os meninos saírem,
dizendo que precisava conversar em particular com a mãe. Marina, senta aqui. Nós precisamos conversar, disse Roberto com uma seriedade que ela nunca havia visto nele. Marina percebeu que algo estava errado. Roberto estava pálido, com olheiras, parecia ter envelhecido anos em poucos dias. O que aconteceu, amor? Você está me assustando, disse Marina. Roberto colocou os resultados dos exames de DNA na mesa na frente dela. Marina, eu descobri a verdade. Quando Marina viu os papéis, ela sentiu suas pernas ficarem fracas. O momento que ela temia há mais de 20 anos finalmente havia chegado. Ela tentou fingir surpresa. Que papéis são esses, Roberto? Você sabe exatamente o que são esses papéis, Marina. São exames de DNA provando que eu não sou o pai biológico dos nossos filhos. Marina começou a chorar, mas Roberto não sentiu a compaixão que normalmente sentiria ao ver a esposa chorar. Dessa vez, ele sentia apenas raiva e decepção. Marina, eu vou te dar uma chance de me explicar tudo, desde o começo, e eu quero a verdade completa. Então Marina começou a contar a verdade, entre lágrimas e soluços. Ela confessou que tinha um relacionamento extraconjugal com Carlos desde antes do casamento. Que quando descobriu que estava grávida de Gabriel, ela não tinha certeza se o pai era Roberto ou Carlos. Mas eu quis que fosse você, Roberto. Eu quis que você fosse o pai porque eu te amava, porque você seria um pai melhor. Roberto sentiu náusea ao ouvir isso. Marina, você mentiu para mim por 21 anos. Você me fez acreditar que eram meus filhos. Marina continuou a confissão. Quando engravidei dos gêmeos, aconteceu a mesma coisa. Eu estava com Carlos naquela época também. Eu não sabia quem era o pai, mas eu escolhi você. Você escolheu? Você escolheu? Roberto gritou, perdendo a compostura pela primeira vez. Marina, você não tinha o direito de escolher. Você não tinha o direito de mentir sobre isso. Marina tentou se aproximar dele. Roberto, você é o pai deles em todos os sentidos que importam. Você os criou, você os ama, eles te amam. Isso não muda o fato de que você mentiu para mim por mais de 2 décadas, Marina. Você me fez viver uma mentira. Roberto então fez a pergunta que mais temia. Carlos sabe que pode ser o pai dos meninos? Marina baixou a cabeça. Ele suspeita, mas nunca fizemos testes. Vocês ainda se encontram? O silêncio de Marina foi resposta suficiente. Roberto percebeu que não apenas descobrira sobre a paternidade falsa, mas que sua esposa ainda mantinha o relacionamento extraconjugal. Por quanto tempo mais você ia me enganar, Marina? Até eu morrer? Marina chorava compulsivamente. Roberto, eu queria contar. Tantas vezes eu quis contar. Mas quanto mais tempo passava, mais difícil ficava. E os meninos te amam tanto. Os meninos já sabem a verdade, Marina. Foi Gabriel quem descobriu através dos exames genéticos. Marina ficou em choque. Eles sabem o que eles disseram. Eles estão tão perdidos quanto eu. Mas uma coisa eu sei. Eles não merecem mentiras. Nenhum de nós merecia isso. Naquela noite, Marina foi dormir no quarto de hóspedes. Roberto ficou acordado a noite inteira, olhando para o teto, tentando processar 25 anos de casamento que agora pareciam uma farsa completa. Nos dias seguintes, Roberto descobriu mais detalhes devastadores sobre o relacionamento de Marina com Carlos. Através de conversas difíceis com a esposa, ele soube que Carlos era casado, tinha 2 filhos próprios e trabalhava como gerente, sem uma empresa na mesma região. O mais chocante foi descobrir que Carlos havia acompanhado de longe a vida dos 3 meninos. Marina mostrava fotos deles para Carlos. Contava sobre suas conquistas, suas dificuldades. Carlos sabia os nomes dos meninos, sabia em que escolas estudavam, sabia sobre seus sonhos e aspirações. Ele perguntava sobre eles? Quis saber Roberto. Sim, admitiu Marina. Ele sempre quis saber como eles estavam, se eram bons alunos, se eram saudáveis. E você nunca pensou em contar a verdade? Para ele, para mim, para as crianças? Marina chorou. Roberto, eu estava com medo. Medo de perder você. Medo de destruir nossa família. Medo de que Carlos deixasse a esposa dele e quisesse assumir os meninos. Roberto descobriu que havia momentos
em que Carlos havia estado bem próximo da família sem ele saber. Em festas de aniversário das crianças, Carlos às vezes aparecia como amigo da família para ver os possíveis filhos de longe. Marina inventava desculpas para que ele pudesse participar indiretamente da vida deles. Você levou esse homem nas festas dos meus filhos, na minha casa? Roberto estava incrédulo. Só algumas vezes, Roberto. Ele queria ver como eles estavam crescendo. Roberto sentiu-se traído de uma forma que nunca imaginou ser possível. Não, era apenas a questão da paternidade ou do adultério. Era a descoberta de que sua vida inteira havia sido cuidadosamente orquestrada por Marina para acomodar dois relacionamentos simultâneos. Roberto decidiu que precisava conhecer Carlos pessoalmente. Ele conseguiu o endereço do homem através de algumas investigações e foi até a empresa onde ele trabalhava. O encontro foi tenso e constrangedor. Carlos, quando viu Roberto, soube imediatamente por que ele estava ali. Você é Roberto Silva, disse Carlos. Não era uma pergunta. Sim, e você sabe por que estou aqui. Eles conversaram por quase 2 horas, em uma lanchonete próxima à empresa de Carlos. Para a surpresa de Roberto, Carlos também estava vivendo um tormento silencioso há anos. Roberto, eu sei que pode não acreditar, mas eu sempre me senti culpado por essa situação, disse Carlos. Várias vezes eu quis contar a verdade, mas Marina me convencia de que isso destruiria todas as famílias envolvidas. Carlos revelou que havia tentado terminar o relacionamento com Marina várias vezes, especialmente depois que os meninos nasceram, mas ela sempre o convencia a continuar. Ela dizia que você era um bom pai, que as crianças eram felizes, que era melhor deixar as coisas como estavam, explicou Carlos. Roberto ficou surpreso ao descobrir que Carlos também tinha dúvidas e culpa em relação à situação. Ele não era o vilão que Roberto havia imaginado, mas outro homem que havia sido manipulado por Marina. Você quer fazer testes de DNA para ter certeza? Perguntou Roberto. Carlos pensou por um momento. Roberto, independentemente do resultado, você é o pai dessas crianças. Você as criou, as amou e esteve presente em suas vidas. Eu sou apenas um estranho que contribuiu geneticamente. Roberto ficou surpreso com a resposta de Carlos. Ele esperava encontrar um homem ansioso para assumir a paternidade, mas encontrou alguém que reconhecia que paternidade vai muito além de genética. Mas você não quer saber se são seus filhos biológicos? Insistiu Roberto. Roberto, eu tenho minha própria família. 2 filhas que eu amo. Descobrir que tenho outros filhos biológicos não mudaria o fato de que você é o pai deles em todos os sentidos que realmente importam. Essa conversa fez Roberto refletir profundamente sobre o significado de paternidade e família. Quando Roberto voltou para casa depois da conversa com Carlos, ele reuniu os 3 filhos para uma conversa franca sobre toda a situação. Gabriel, Pedro e Paulo estavam ansiosos e preocupados com o que estava acontecendo entre os pais. Meninos, vocês sabem sobre os exames de DNA. Vocês sabem que eu não sou o pai biológico de vocês, começou Roberto. Eu conversei com sua mãe e descobri toda a verdade. Os 3 rapazes ouviram em silêncio enquanto Roberto explicava sobre o relacionamento da mãe com Carlos, sobre os anos de mentiras, sobre como toda a família havia sido enganada. Gabriel foi o primeiro a falar. Pai, isso não muda nada para nós. Você é nosso pai, independentemente de DNA. Pedro, sempre mais emotivo, começou a chorar. Pai, nós te amamos. Você é o melhor pai do mundo, não se importa com esses exames. Paulo, o mais prático, fez a pergunta difícil. Pai, você vai se divorciar da mãe? Roberto respirou fundo. Meninos, eu não sei ainda. Isso é muito complicado. Sua mãe mentiu. Para todos nós por mais de 20 anos. Não é fácil perdoar algo assim. Gabriel perguntou. Pai, você quer que a gente conheça o Carlos? Isso é uma decisão de vocês, não minha, respondeu Roberto. Vocês são adultos. Podem decidir se querem conhecer o pai biológico ou não. Os 3 irmãos se entreolharam. Pedro foi quem respondeu. Pai, nós só temos um pai, e é você. Não temos interesse em conhecer Carlos. Paulo complementou. Carlos pode ter contribuído com genes, mas você contribuiu com amor, educação, presença.
Isso vale muito mais. Roberto ficou emocionado com a reação dos filhos, mas também preocupado. Meninos, eu não quero que vocês se sintam obrigados a escolher lados. Sua mãe errou, mas ela ainda é mãe de vocês. Gabriel, sempre maduro, disse: Pai, nós entendemos que a situação é complicada. Estamos bravos com a mãe pelas mentiras, mas sabemos que ela nos ama e sabemos que você precisa decidir o que é melhor para a sua vida. Naquela conversa, Roberto percebeu que havia criado 3 homens íntegros, maduros e amorosos. Independentemente de genética, eles eram realmente seus filhos em todos os aspectos que importavam. Mas a questão permanecia. O que fazer com Marina e com o casamento? Os meninos também tiveram que lidar com suas próprias questões emocionais. Gabriel, que sempre se orgulhou de sua semelhança com Roberto, mesmo que imaginária, agora precisava reconstruir sua identidade. Pedro e Paulo, os gêmeos, se questionavam sobre sua origem e sobre os traços que achavam ter herdado do pai. É estranho, disse Pedro numa conversa com os irmãos. Eu sempre achei que tinha herdado a teimosia do pai. Agora não sei mais de onde vem isso. Gabriel, com sua maturidade de estudante de medicina, explicou. Gente, características de personalidade não são só genéticas. O pai nos ensinou valores, comportamentos, formas de ver o mundo. Isso é muito mais importante que DNA. Paulo, sempre prático, concluiu. O pai nos ensinou a ser homens de caráter. Isso ninguém pode tirar da gente. Os 3 decidiram que não queriam saber mais detalhes sobre Carlos. Para eles, Roberto era e sempre seria o único pai que reconheceriam. Roberto passou semanas em terapia, tentando processar 25 anos de casamento, que agora via sob uma luz completamente diferente. Cada memória feliz estava manchada pela mentira. Cada momento de intimidade familiar agora parecia construído sobre falsidade. Marina tentava desesperadamente salvar o casamento. Ela chorava, pedia perdão, prometia que havia terminado definitivamente com Carlos, mas Roberto não conseguia mais confiar nela. Marina, não é só sobre o Carlos, explicou Roberto, durante uma das muitas conversas difíceis que tiveram. É sobre os 25 anos de mentiras. É sobre me fazer acreditar que era pai biológico dessas crianças. É sobre todas as vezes que você me mentiu na cara. Marina argumentava. Roberto, eu menti sobre a paternidade, mas meu amor por você sempre foi verdadeiro. E você vê o quanto os meninos te amam. Marina, isso não apaga as mentiras, você tirou de mim o direito de escolher. Se você tivesse contado a verdade no começo, talvez eu tivesse escolhido ficar mesmo assim. Mas você não me deu essa opção. Roberto descobriu que o que mais o machucava não era nem mesmo a infidelidade, mas a mentira mantida por tanto tempo. Ele se sentia roubado, roubado de escolhas, roubado de verdade, roubado de autenticidade em seu próprio casamento. Depois de 3 meses de terapia individual e de casal, Roberto tomou uma decisão. Ele queria o divórcio. Marina, eu não consigo mais viver com você sabendo que nossa vida inteira foi baseada em mentiras, disse ele durante a última conversa séria que tiveram como casal. Marina chorou. Roberto, você vai jogar fora 25 anos de casamento? Marina, eu não estou jogando fora. Você jogou fora quando decidiu mentir por 25 anos. O processo de divórcio foi amigável, principalmente por causa dos filhos. Roberto não queria uma batalha legal que machucasse os meninos ainda mais. Eles dividiram os bens de forma justa, e Roberto manteve uma boa pensão para Marina. Os filhos apoiaram a decisão do pai, embora estivessem tristes pelo fim da família. Eles entendiam que Roberto não conseguiria mais viver com Marina depois de tanta traição. Pai, nós respeitamos sua decisão, disse Gabriel, e queremos que você seja feliz. Roberto se mudou para um apartamento próximo à casa onde os filhos moravam com Marina. Ele manteve um relacionamento próximo com os 3, continuando a ser o pai presente que sempre foi. 6 meses após o divórcio, algo inesperado aconteceu. Roberto conheceu Teresa, uma viúva de 45 anos, durante um curso de línguas que havia começado para ocupar seu tempo livre. Teresa era educadora, tinha 2 filhos adolescentes e havia perdido o marido em um acidente de carro 2 anos antes.
Roberto e Teresa se conectaram de uma forma profunda. Eles conversavam sobre suas experiências de vida, sobre seus filhos, sobre segundas chances. Teresa admirava a forma como Roberto havia lidado com a descoberta sobre a paternidade dos filhos. Roberto, você é um homem íntegro, disse Teresa. A forma como você continuou amando seus filhos apesar de tudo mostra seu caráter. Roberto se apaixonou por Teresa de uma forma madura, consciente. Era diferente do amor jovem que sentira por Marina. Era um amor baseado em conhecimento mútuo, honestidade e experiências compartilhadas. Quando Roberto apresentou Teresa aos filhos, a reação foi melhor do que ele esperava. Pai, você merece ser feliz, disse Pedro. Se Teresa te faz feliz, nós apoiamos. Gabriel adicionou. Teresa parece ser uma pessoa boa e ela te faz sorrir de novo. Paulo, sempre direto, disse. Pai, você deu amor para nós a vida inteira. Agora é hora de alguém dar amor para você. Roberto se casou com Teresa 2 anos após o divórcio, numa cerimônia simples, mas emocionante. Gabriel, Pedro e Paulo foram os padrinhos do pai. Teresa trouxe seus 2 filhos adolescentes, Ana e Felipe, e juntos eles formaram uma família reconstituída, baseada na honestidade e no amor verdadeiro. Marina, por sua vez, finalmente assumiu publicamente seu relacionamento com Carlos. Eles se casaram 1 ano após o divórcio dela com Roberto. Ironicamente, Carlos se divorciou da esposa para ficar com Marina, mostrando que, no final, conseguiu fazer a escolha que Marina nunca deixou Roberto fazer. Os filhos mantêm uma relação cordial, mas distante com Marina. Eles a perdoaram, mas nunca esqueceram as mentiras. Gabriel, que se formou em medicina, disse numa conversa com a mãe: Mãe, eu te amo, mas preciso de tempo para reconstruir a confiança. Carlos nunca quis fazer testes de DNA para confirmar se é o pai biológico dos rapazes. Para ele, como disse para Roberto, paternidade é muito mais que genética. Os meninos também nunca manifestaram interesse em saber se Carlos é realmente o pai biológico deles. Para que saber, disse Pedro. Nosso pai é Roberto. Isso não vai mudar nunca. Hoje, 5 anos após a descoberta, Roberto tem 55 anos e vive feliz com Teresa. Ele continua sendo o pai orgulhoso de Gabriel, Pedro e Paulo. Gabriel se especializou em cardiologia. Pedro está terminando engenharia civil, seguindo os passos do pai. E Paulo está no último ano de administração. Roberto se tornou avô há 1 ano, quando Gabriel teve uma filha com a namorada. A pequena Sofia chama Roberto de vovô. E ele se derrete ao brincar com a neta. Vovô, conta uma história, pede Sofia subindo no colo de Roberto. E Roberto conta histórias sobre família, sobre amor, sobre como às vezes as pessoas que mais amamos na vida não são aquelas que compartilham nosso sangue, mas aquelas que compartilham nosso coração. Teresa observa Roberto brincando com a neta e sorri. Ela encontrou um homem que entende o verdadeiro significado de família, que sabe que amor não se mede por genética, mas por presença, dedicação e carinho. A história de Roberto Silva nos ensina algo profundo sobre o que realmente significa ser pai, ser família, ser leal. Durante 25 anos, Marina manteve uma mentira que poderia ter destruído completamente os laços familiares. Mas o que aconteceu foi algo diferente. A verdade, embora dolorosa, revelou que os laços verdadeiros são aqueles construídos com amor, não com DNA. Roberto perdeu a esposa que amava, mas descobriu que não perdeu os filhos. Gabriel, Pedro e Paulo continuaram sendo seus filhos em todos os sentidos que realmente importam. A paternidade de Roberto não estava no sangue, estava no coração. Nas noites em claro cuidando deles quando eram bebês, nos jogos de futebol nos fins de semana, nas conversas sobre a vida, nos valores que transmitiu. Marina pagou o preço pelas suas mentiras. Ela perdeu um marido íntegro, perdeu a confiança dos filhos e descobriu que Carlos, quando finalmente teve que escolher, demorou anos para deixar a própria família. A vida dupla que ela manteve por tanto tempo se revelou uma prisão da qual ela só se libertou quando tudo veio à tona. Carlos também teve que lidar com as consequências. Ele perdeu a família original quando decidiu assumir publicamente o relacionamento com Marina. Mas ele entendeu algo importante.
ter contribuído geneticamente para a existência de Gabriel, Pedro e Paulo não o fazia pai deles. Roberto era e sempre seria o pai deles. Os filhos Gabriel, Pedro e Paulo aprenderam uma lição valiosa sobre a vida: que família é muito mais que sangue. Eles poderiam ter se sentido traídos, perdidos, questionando sua identidade, mas, instead, eles escolheram reconhecer que Roberto os fez quem eles são, não através de genes, mas através de amor, exemplo e dedicação. A nova família de Roberto com Teresa mostra que é possível recomeçar. É possível encontrar felicidade depois da traição. É possível construir relacionamentos baseados na honestidade depois de viver anos na mentira. E você? Já parou para pensar no que realmente faz uma família? São os laços de sangue ou são os laços de amor? Roberto descobriu que havia criado 3 homens maravilhosos não porque compartilhava DNA com eles, mas porque compartilhou vida, valores, momentos, amor incondicional. A história de Roberto nos lembra que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor que uma mentira, mesmo que essa mentira pareça proteger a família. Marina pensava que estava protegendo todos ao manter o segredo, mas na verdade estava construindo uma bomba relógio que explodiria mais tarde, causando muito mais dano. Quantas famílias vivem sobre mentiras? Quantos segredos estão sendo guardados neste exato momento, crescendo como um tumor que um dia destruirá tudo? A história de Roberto nos ensina que a honestidade, mesmo quando dói, é sempre o melhor caminho. Roberto hoje diz que não se arrepende de nada. Não se arrepende de ter criado Gabriel, Pedro e Paulo como filhos. Não se arrepende de ter amado Marina por 25 anos. Ele diz que todas essas experiências o fizeram quem ele é hoje, um homem. Mais sábio, mais forte, que sabe distinguir entre amor verdadeiro e ilusão. Se eu pudesse voltar no tempo, diz Roberto, eu não mudaria nada. Porque se mudasse qualquer coisa, talvez não tivesse meus filhos, talvez não tivesse encontrado Teresa, talvez não fosse o homem que sou hoje. Gabriel, que hoje é médico, sempre diz: meu pai me ensinou que família não se define por DNA, se define por presença. E ele sempre esteve presente. Pedro, seguindo os passos do pai na engenharia, afirma: o que eu aprendi com essa história é que integridade é o valor mais importante. Meu pai sempre foi íntegro, e por isso ele continua sendo meu herói. Paulo, o administrador da família, conclui: genética pode definir cor dos olhos, altura, algumas características físicas, mas caráter, valores, forma de ver o mundo, isso vem da educação, do exemplo, do amor. E isso meu pai nos deu em abundância. A pequena Sofia, neta de Roberto, está crescendo sabendo que vovô Roberto é o homem mais importante da família, mesmo não sendo avô biológico do pai dela. Para ela, vovô é vovô, ponto final. Marina hoje reconhece que cometeu o maior erro da vida dela. Ela perdeu um homem íntegro por medo de contar a verdade. Ela vive com Carlos, mas segundo pessoas próximas, o relacionamento nunca teve a solidez que ela tinha com Roberto. Como pode ter solidez um relacionamento que começou e se manteve na base da mentira? Carlos entendeu tarde demais que destruiu 2 famílias por uma paixão. Suas filhas biológicas têm um relacionamento distante com ele desde o divórcio. E os possíveis filhos que tem com Marina nunca o reconheceram como pai. Se essa história te impactou tanto quanto impactou a mim, compartilha este vídeo com seus amigos e familiares. Todo mundo precisa saber que família verdadeira é construída com amor, presença e honestidade, não com DNA. Me conta nos comentários. Você acredita que Roberto fez a escolha certa ao se divorciar de Marina? Você conseguiria perdoar uma mentira mantida por 25 anos? E os filhos, você acha que eles reagiram da forma correta? Se você tem algum segredo que está corroendo sua família, maybe essa história te inspire a ter a coragem de contar a verdade. Porque como Roberto descobriu, a verdade dói no momento, mas a mentira dói para sempre. Inscreve-se no canal, ativa o sininho das notificações e vem fazer parte dessa família que busca sempre a verdade, mesmo quando ela incomoda. E lembra, ser pai ou mãe não é questão de biologia, é questão de amor, dedicação e presença.
Roberto provou isso. Gabriel, Pedro e Paulo confirmaram isso. E você também pode provar isso na sua vida. Até o próximo vídeo. E nunca esqueça, família verdadeira é aquela que escolhemos amar e que escolhe nos amar de volta, independentemente de qualquer exame de DNA. Pô, a verdade sempre liberta, mesmo quando dói.